Deus é bom, amém? Bom, nós estamos numa série. Vocês lembram qual que é a série? Não, Mordomia Cristã. E eu até falei, pô, Deus, sacanagem comigo, né? Eu fiquei responsável por falar sobre a mordomia com o nosso corpo, com o nosso templo, com a saúde. E eu falei, nossa, eu sou uma boa referência para isso, né? Mas Deus queria falar primeiro comigo. E eu tenho certeza que nessa manhã vai falar com cada um de nós, amém? Deus, ele corrige a quem ele ama e Deus, ele quer que nós mudemos para que outros possam mudar e essa palavra é sobre isso. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Abre a sua Bíblia aí. E pior que é assim, né? A gente tem que viver aquilo que a gente prega, né? Se eu estou pregando hoje, amanhã, tá vendo? Deus já tá falando comigo. Amanhã eu tenho quantos médicos? 4? Meu Jesus. Tenho 4 médicos, eu já comecei. Eu espero que você, se já faz, continue. Se não faz, comece a cuidar daquilo que o Senhor te deu. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 diz assim: Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Amém? Então nós lemos que que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus e que nós fomos comprados por um alto preço. E, portanto, quando nós cuidamos daquilo que o Senhor nos deu, nós estamos honrando o Senhor. E a gente, principalmente os homens, a gente acha que a gente é um tanque de guerra, né? Que a gente vai só levando e acha que tudo é normal. A gente acha que a gente vai aguentar e que a gente é o único que não pode parar. A mulher, eu vejo, né, pela minha mãe, pela minha sogra, pela minha esposa, se espirrar, já está no médico no dia seguinte, cuidando, tratando e sempre está fazendo, sempre está passando no médico. Rotina é médico. Se não tem toda semana, é todo mês, cara, vai no médico. Nunca vi isso aí. E a gente só vai no médico se a gente tá morrendo. E precisa estar morrendo muito, assim, sabe? Quando você ressuscita, você fala, ai meu Deus, preciso ir, cai de novo. Porque senão a gente não vai. E quando nós fazemos isso, nós não estamos valorizando aquilo que o Senhor fez. Deus, ele confiou para nós um corpo para nós cuidarmos, uma mente para nós desenvolvermos e um espírito para nós alimentarmos. E muitas vezes nós não fazemos isso. E o problema é que nós queremos colher saúde, equilíbrio, intimidade com Deus, mas nós não queremos cuidar desses 3 pontos. Não cuidamos do corpo, não cuidamos da mente, não cuidamos do espírito, mas nós queremos ver o resultado. Eu lembro que uma vez eu fui num médico, acho que era num cardiologista, e aí eu também pego uns médicos bons, por isso que eu não volto. Eu fui no cardiologista, eu cheguei, ele sentou, ele viu meus exames, eu fiz uns exames, aí ele olhou e falou assim: Bom, você quer que eu te dou a notícia assim de uma vez ou você quer que eu floreio? Eu falei, não, pode ser direto. Ele falou, que bom, porque eu não ia florear, então vou te falar. A forma com que você vive a sua vida, você tá induzindo o seu corpo a desenvolver um câncer. Então é bom você começar a cuidar da sua saúde, senão você vai morrer muito rápido. Eu falei, poxa, obrigado, hein? Que bom, que boa notícia, que bacana, legal. Aí você sai de lá, você quer mudar o mundo em um dia.
Aí você sai de lá gastando horrores com remédio, você vai na academia, você já fala, não, eu vou fechar 12 meses. Sai mais barato no final das contas. Eu tenho certeza que eu vou para academia todos os dias. Eu tenho certeza que eu vou mudar tudo. Já vai no mercado, faz a compra de um mês, você compra só de legumes, você compra de só coisa saudável, que não dá muito, né? Porque coisa cara é coisa saudável, né? Deus do céu. E aí, você vai lá, você compra tudo, você fala, agora minha vida mudou. Passei lá depois de 3 meses, voltei. Falei, doutor, não dá, cara. Eu não emagreço, porque ele falou da minha barriga, né? Porque vai acumulando muito. Eu tenho quadro de histórico de infarto dos dois lados da família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Sobrepeso, peso, né? A gordura abdominal é a mais perigosa. E aí o médico vendo para mim o que estava, né? Como que estava o resultado dos exames que eu refiz. Aí, ó, não dá, doutor, eu não estou evoluindo, não estou avançando, cara, emagreço muito pouco, quase não dá para notar. Aí ele olhou para mim e falou assim, você está com quantos anos? Na época eu estava com 31. Aí eu falei, estou com 31. Ele falou, então deixa eu te explicar uma coisa. Você demorou 31 anos para chegar onde você chegou. Você acha que em 3 meses você vai acabar com tudo? A conta não fecha. Não vai demorar os 31 anos para você recuperar, mas as coisas não são da noite para o dia. E o que eu aprendi? A gente vive a vida como se tudo fosse muito imediato. Eu sempre brinco que a gente leva a vida como se fosse uma corrida de 100 metros rasos e que vai acabar em poucos minutos. Só que a vida ela é como se fosse uma maratona. O grande segredo de uma maratona, se você já assistiu ou se você já participou, é ninguém sai dando tudo de si no começo, porque senão não aguenta chegar até o final. Elas vão mantendo constância. E a constância faz com que elas cheguem. A nossa vida ela tem que ser formada de constância. E o grande problema é que a gente sai, às vezes, no domingo, pronto para ter uma vida diferente. E aí, na segunda, a gente consegue, na terça, a rotina nos consome, na quarta, a gente já não conseguiu concluir 100%, na quinta, a gente já desistiu. A gente está sempre querendo mudar tudo ou nada. A gente não aprendeu a dar um passo de cada vez. Só que em que momento da vida a gente mudou? Porque quando a gente é criança, vou pegar pela Esther que está ali, quando ela for aprender a andar, se bem que faz tanto tempo que eu não vejo que daqui a pouco já está andando. Mas quando vai começar a andar, uma criança começa a andar, você está se importando que ela deu o primeiro passo. E aí é o primeiro passo que deixa firminha, aí o segundo ela já cai de bunda no chão. Aí você fala, não, mas você já conseguiu, você já deu o primeiro passo, vamos lá. E é um passinho de cada vez. A criança vai evoluindo um passinho de cada vez. A gente vai vendo a evolução de uma criança um passinho de cada vez. Em algum momento da vida, a gente desaprendeu a dar os primeiros passos. A gente desaprendeu a valorizar as pequenas mudanças. Eu adotei uma mudança, eu saía de casa e eu sempre fui assim. Eu sempre fui muito organizado para algumas coisas, mas extremamente desorganizado para outras. Se você for olhar, por exemplo, no meu trabalho, eu sou extremamente organizado. Muito. Sou extremamente organizado com as minhas coisas. Mas quando chega em casa, você sempre deixa um tênis ali do lado, você deixa alguma coisa. E o que eu tinha? Eu tinha um hábito. Desde adolescente. Eu acordava e deixava a cama lá. Para fazer. Aí minha mãe falava, filha, arruma a cama. Eu falava, daqui a pouco eu vou deitar de novo. Vai bagunçar, já deixa aí, já está pronto. E aí um dia isso me incomodou. Eu falei, não, cara, tá errado isso aí. Criei o hábito. Eu queria mudar muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho 36 mudanças para fazer na minha vida. E eu comecei com uma. Eu falei, a partir de hoje, eu posso estar atrasado, mas eu vou acordar e eu vou arrumar minha cama. Eu vou deixar arrumadinha. E aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Até isso se tornar um hábito. Quando isso se tornar um hábito, eu vou para outro.
Hoje eu não saio. Eu passei por 1, 2, 3, 4, 5 hotéis diferentes essa semana. Nos 5 eu acordava, eu arrumava a cama, deixava bonitinho, dobradinho. O lixo eu sempre deixo num cantinho, organizo tudo, deixo arrumadinho. A camareira entra e fala assim: meu Deus, que orgulho, vai embora. Eu só passo a vassoura. Eu aprendi, mas não foi mudando as 36 coisas de uma vez, porque a chance de eu conseguir manter tudo isso era muito difícil. Porque a gente está falando de uma mudança, e a mudança ela gera um esforço no início, até que tudo se torna um hábito. Hoje, arrumar a cama para mim já não é um problema. Hoje, se você for na minha casa e você entrar, a cama está arrumada. Está tudo bonitinho. Agora eu preciso criar um outro hábito, porque isso já virou uma rotina. E a gente vai dando um passo de cada vez. E a gente vai evoluindo aos poucos e celebrando as pequenas conquistas. O grande problema é que a gente simplesmente decidiu viver ou tudo ou nada. E na maioria das vezes o que nos sobra é o nada. Todo mundo já conseguiu mudar 100% de tudo que queria na sua vida? A gente precisa mudar algumas coisas. A gente sempre tem o que mudar. Então nós precisamos celebrar os primeiros e os pequenos passos e entender que é um passo de cada vez e isso vai nos fazendo chegar onde a gente precisa. O problema também é que muitas vezes nós damos o primeiro passo e paramos. O grande segredo da vida é a constância. Se você anda por São Paulo ou se você já andou por algum lugar e talvez dentro da sua rua tenha isso, dentro do seu bairro, você já viu uma construção que ela começou a ser feita, a gente vê muito isso em obra pública, né? Começa a ser feita, você vê aquele esqueleto, por exemplo, de uma casa, de um prédio, e de repente a obra é embargada, ela para. Aquilo vai envelhecendo, vai apodrecendo, vai deteriorando, vai ficando feio. A nossa vida, se ela não for cuidada, ela também vai se desgastando. O nosso corpo também vai se desgastando. Nossa mente também vai se desgastando. Nosso relacionamento com Deus também vai esfriando. Assim como uma casa abandonada, se nós não investimos naquilo que o Senhor nos deu, nós também vamos desgastando. Nós vamos enferrujando. Ou como dizem alguns, vamos ficando crocante, agora você anda, o joelho estala, o braço estala, a gente vai ficando debilitado. Se você for olhar a nossa geração, a minha geração, as pessoas que estão entre os 30 e 40 anos, para não falar a minha idade, estou brincando, não tem esse problema não, tem 38. As pessoas entre 30 e 40, elas estão muito mais doentes do que os próprios pais que já têm mais de 60 anos. Embora agora a gente esteja vivendo uma mudança radical dentro da nossa geração, onde as pessoas estão buscando ser mais saudáveis, hoje a gente tem, por incrível que pareça, a geração que menos fuma, que menos bebe bebida alcoólica, dos 30 aos 40, tá? Ainda tem muita gente, mas ainda assim é um número que está caindo, ele está em queda. Pessoas em busca de uma vida mais saudável, mas mesmo assim ainda mais doente do que os seus pais, sendo que deveria ser ao contrário. Deveria se estar ganhando cada vez mais saúde e a gente está cada vez mais caindo. Então, para falar em primeiro sobre o corpo, eu coloquei uma coisa aqui. Deus ele criou o homem de forma intencional. A gente não foi uma obra do acaso. A gente não foi simplesmente um acidente. Nós fomos criados intencionalmente. E nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor confiou a nós. Se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos cuidar dele. E olha só como
nós fomos criados de forma intencional. Eu até brinquei assim que eu peguei esse salmo assim, é quase se eu estivesse olhando para mim para o espelho, sabe? Não é uma oração minha, mas Salmo 139, verso 14. Isso daí você tem que olhar todo dia para o espelho e falar isso para o Senhor. Olhando para o espelho. Salmo 139, verso 14. Tá aí? Diz assim, ó. Pensa agora que você está olhando para o espelho, hein? Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Às vezes a gente tem que olhar para o espelho e falar assim, Deus, você caprichou, hein? Realmente tudo que o Senhor faz é bom, hein? Deus, ele nos fez de uma forma intencional e tudo aquilo que o Senhor faz é extraordinário. Tudo aquilo que o Senhor faz é bom. E se nós vemos que nós somos criação de Deus, o que nós precisamos é cuidar de nós. Você já viu que o grande problema muitas vezes das pessoas é que elas cuidam de todo mundo menos dela? E aí que está o grande problema. Eu, quando fui casar, a primeira coisa que eu fiz, meu primeiro investimento, foi fazer um seguro de vida. Porque a partir daquele momento, existia uma pessoa que não dependia mais da sua família. Eu era a família dela. Então, a partir daquele momento, eu era o responsável por não deixar faltar nada para ela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um seguro de vida. Porque se eu faltasse, a Nívia não estaria em apuros, ela não precisaria voltar para a casa dos pais sem nada. E aí, quando a gente estava conversando, eu e o rapaz que fez o meu seguro, a gente é amigo até hoje, inclusive já fez o seguro de vida de um monte de gente daqui. E eu sempre estimulo, cara. Isso é um investimento que você tem que fazer, porque o dia que você faltar, o que, que acontece com a tua casa? O que, que acontece com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos? Vão ser lançados à sorte? Você vai realmente fazer com que outros tenham a obrigação de cuidar e você nem sabe se vão. Então, eu sentei ali e aí ele me fez uma pergunta muito simples. Ele falou, quem que é a pessoa mais importante na sua vida? Na sua casa? Eu falei, minha esposa, né? Eu estou fazendo seguro para ela. Ele falou, errado. A pessoa mais importante da sua casa é você, porque se você faltar, aí sim a sua esposa está perdida, porque se você tem tanto cuidado por ela, quem que vai cuidar dela? Então, se você não começar a cuidar de você também, não adianta você só deixar dinheiro, não adianta você só cuidar dos outros. Se você é a pessoa que cuida dos outros, se você faltar, quem cuida? A gente está tão preocupado em olhar para o lado que a gente esquece de nós. E não olhando só com um olhar egoísta, mas Deus, ele criou cada um com um propósito. Nós não estamos falando de nós só para nos mantermos bem, mas é para manter vivo o propósito que o Senhor nos criou para ter, para executar, para viver. Quando nós não olhamos para nós, nós não estamos nos importando com o propósito que existe dentro de cada um de nós. Nós não estamos nos importando com as pessoas que sofrerão com a nossa ausência, embora isso seja uma lei natural da vida. Mas você já pensou, pela falta do seu cuidado, quantas pessoas serão impactadas por ter que cuidar de você numa cama? Quantas vidas serão paralisadas? Ou todo mundo tem dinheiro suficiente para manter alguém 24 horas sob cuidados? É muito difícil. Mas nós somos tão vazios de algumas coisas que nós começamos a olhar só para o lado. E quando nós negligenciamos o nosso corpo, isso geralmente ele é feito com algumas características. Primeira coisa, uma má alimentação. Hoje nós não sabemos nos alimentar bem. O tanto de coisa embutida, industrializada, o tanto de besteira que a gente come. Quem aqui bebe o suficiente de água por dia?
Levanta a mão, faz aí, ó, quase. Se eu beber, eu viro uma caixa d'água, porque o médico fala que eu tenho que beber 4 litros de água. Eu confesso, tem dias que eu não bebo um copo de água. E eu comecei, depois que eu comecei a preparar essa palavra, Deus foi falando comigo, e eu comecei a beber pelo menos uma garrafa de água por dia. É o suficiente? Não, mas é um começo. A gente não cuida da gente. A gente não cuida da nossa alimentação. Eu vou expor uma particularidade. Não deveria. Não me julguem, não me olhem mal. Mas eu sou a pessoa mais relaxada com a minha saúde. Faz 4 dias que eu estou passando mal do estômago. 4 dias. E para mim já é normal, porque não é a primeira vez que acontece. E acho que há 20 dias atrás, um pouco antes de viajar, eu viajei mal, não foi? Foi essa viagem que eu viajei mal? Foi. Eu estava 4, 5 dias indo no banheiro e só água. Não importa o que eu comia. 5 dias. Essa semana fazem 4. E para mim tá normal. É normal isso acontecer? Não, mas eu tô emagrecendo, tá bom. Tá errado. É por isso que eu tenho médico. A gente vai acostumando. A gente acostuma com uma dor de dente. A gente acostuma com um problema no estômago. A gente acostuma com um problema no joelho. Eu não consigo mais subir e descer a escada reto. Meu joelho não deixa. O que vai acontecer comigo daqui a pouco se eu não cuidar? Só que eu tô sendo um espelho aqui, tô sendo transparente o que eu preciso mudar e o que Deus está falando comigo. Mas o que você também já acostumou que não deveria ter acostumado? Quantas vezes você já falou que queria mudar alguns hábitos e a gente não consegue trocar um chocolate por uma fruta, uma bolacha por uma fruta? A gente não consegue. Ai, mas isso eu não gosto. Eu não gosto de legumes, eu não gosto de comer salada. E o dia que você for obrigado a comer isso? Não é melhor já começar agora por coisas que talvez você goste um pouco menos, mas seja comível? Hoje, algumas coisas específicas são muito caras, mas uma fruta, uma verdura, um legumes, facilmente é substituto. Eu gosto muito de comer bem. E bem não é quantidade. Eu gosto de comer saudável. A maioria das vezes essa semana eu comi uma saladinha com frango, um arroz, um feijão. Eu gosto muito de verdura, legumes. Eu gosto de me alimentar bem. Mas a maioria das vezes a gente é uma corrida contra o tempo. E aí entra uma das coisas que eu coloquei aqui. Mas a gente vai vivendo uma rotina tão apertada que quando a gente está em casa, a gente não quer preparar a comida da semana, que a gente quer ou tudo fresco ou quer descansar. E aí a gente chega sempre atropelando, porque tem que limpar a casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que qual é a primeira coisa que a gente faz? Compra as coisas mais fáceis de fazer, aí é só processado, industrializado, embutido, ou iFood. Aí no iFood você vai pedir o quê? Não, vou pedir um arroz, um feijão, um bife, Ah, não, o bife vai vir com gordura, eu vou pedir um lanche. Não, hoje vai ter que ser uma pizza. Hoje vai ter que ser... Só que o que era para ser uma exceção vira um negócio semanal, um negócio diário, um negócio um dia sim, um dia não, e a gente só vai levando. Se você for olhar o tanto que você gastou de iFood esse mês, você podia ter feito uma baita de uma compra e ter se alimentado muito melhor. A grande questão são decisões. Tudo na vida é difícil. É difícil também ter que pedir um iFood, ter que pagar, ter que buscar na portaria, ter que buscar na porta, esperar chegar. Tudo demora. O tempo que você espera do iFood era o tempo que você já tinha feito a comida. É tudo uma questão de decisão. Então, muitas vezes nós negligenciamos aquilo que é importante, criado por Deus, que é o nosso corpo, com uma má alimentação, sedentarismo, a gente não faz nada. Hoje em dia, são poucas as pessoas que praticam algum exercício. São poucas as pessoas que se movimentam.
Eu lembro que quando eu mudei de empresa, a empresa mudou de lugar, né? Eu continuo na mesma empresa, mas quando a empresa mudou, a gente estava numa construção de 9.000 metros quadrados, que já é muito, mas era tudo muito perto. Então, eu não andava, eu só saía, por exemplo, da minha sala, dava 15 passos, ia para o carro, do carro descia no restaurante, comia com mais 15 passos, voltava. Eu dava acho que 100 passos no dia. Quando a gente mudou para o interior, a gente mudou para um espaço de 25.000 metros quadrados, muito maior. E o refeitório ele fica do outro lado da fábrica. O primeiro dia eu tenho aqueles como que é isso? Smartwatch, que ele marca passo, marca não sei o quê. O primeiro dia que eu tive que dar a volta no prédio lá, deu quase 3.000 passos, o relógio falou, foi roubado? Quase falou assim, foi roubado, aconteceu alguma coisa? Você está precisando de ajuda, pelo amor de Deus, você bateu 1 ano em 1 mês, em 1 dia. O que aconteceu? Eu fui obrigado a começar a me exercitar um pouco mais, a andar. Teve gente que, por incrível que pareça, emagreceu só de ir almoçar e voltar todo dia. Não olha para mim não fui eu não, ainda falta. Não, mas eu emagreci, tá? Vocês ficam brincando, mas já perdi 18 quilos. 18 não, 16. E não foi só passando mal não, tá? Então, o que acontece? A gente é sedentário, a gente não faz exercício. Quando você acorda, você faz pelo menos um alongamento? A gente não faz nada. E a gente quer que tudo esteja funcionando. Pega uma ferramenta e deixa um alicate muito tempo parado. É duro de movimentar depois. Uma coisa muito tempo parada, ela começa a sofrer. A gente precisa movimentar. Aí o pessoal reclama comigo que a única hora que eu me movimento é aqui. Eles falam, pelo amor de Deus, Thiago, não dá nem para filmar. Toda hora você sai do enquadramento. Porque eu fico andando aqui. Estou fazendo exercício. O dia que eu mais bebo água é de domingo. Ou por causa do louvor, ou por causa da palavra. Mas a gente precisa começar a se movimentar. E a gente brinca. Porque a gente é brasileiro. E brasileiro aprendeu a brincar com tudo que é difícil, até consigo mesmo. Mas, cara, a gente está brincando com uma coisa que é o seguinte: você não tem força o suficiente para se movimentar. A gente não tem disposição. Se a gente não tem disposição para se movimentar, a gente tem disposição para quê? Uma outra coisa que mostra que nós estamos negligenciando o nosso corpo é a falta de descanso. Eu não vou assumir essa culpa sozinho, porque eu sou muito mais preguiçoso. Mas eu tenho uma senhora que casou comigo, que é uma senhora. É 6 horas, é que a gente mora no apartamento, porque senão era 6 horas da manhã, estava lavando o quintal. O dia de descanso é dia da faxina, cara. Não existe, a palavra descanso não existe. Eu não vou levar essa sozinho, mas quantas vezes a gente olha, por exemplo, um feriado? Você olha e você fala assim, feriado? Eu vou falar a minha experiência. Eu e a Niva, a gente fala assim, feriado na quinta? Sexta a gente não trabalha, sábado e domingo. Não me inventa nada. Nós vamos ficar em casa. Eu mesmo já marquei 5 compromissos para um dia só, ela marcou mais 3 para o outro. Quando vê, passou e a gente fez o quê? Tudo menos o que precisava. Descansar. A falta de descanso também é um problema para o nosso corpo. Nós precisamos aprender a descansar. O problema é que só descansar também é um problema. Tudo que é em excesso faz mal. E esse é o próximo ponto que mostra o quanto nós negligenciamos. O excesso, os excessos. Excesso de atividade faz mal, excesso de trabalho faz mal. Tudo que é em excesso faz mal. Inclusive, eu falo isso, inclusive igreja.
Nossa, um pastor falando isso? Eu falo e para mim é uma convicção que eu tenho. Tudo que é em excesso faz mal, inclusive a igreja. Porque se você vive enfiado dentro da igreja, você não consegue ser referência lá fora. Você não tem tempo com mais ninguém. Você já vive como se fosse na eternidade, só com o santo. Como que você vai evangelizar alguém? Como que você vai cuidar de alguém se você não tem tempo? Então, tudo que é em excesso faz mal. Comida, você fica depois, não estou conseguindo nem respirar, parece que, nossa, estou morrendo. Muito exercício, o teu corpo ele precisa de descanso. Quem faz academia, entre as séries você precisa dar uma pausa. Você precisa descansar um pouquinho, o teu corpo precisa descansar, senão você força demais ele ao ponto dele não aguentar. Tudo precisa ser equilibrado dentro da nossa vida. Vícios, bebida, cigarro, qualquer outro vício que seja, tudo isso vai fazendo com que o nosso corpo vá sendo desgastado, negligenciado, não cuidado da forma que Deus gostaria que nós cuidássemos. E os sinais da falta de cuidado com o corpo é falta de energia. Você já viu aquelas pessoas que não têm energia para nada? Se pudesse, não saia da cama. Não consegue fazer nada. Eu sei que tem que fazer, mas deixa para depois. E esse depois é a famosa frase do amanhã eu faço. Mas sempre vai existir um amanhã enquanto você não morrer. Esse amanhã nunca chega. Passou 6 anos e ainda é amanhã. Produtividade cai, imunidade baixa, predisposição a várias doenças, o corpo já começa. Esses dias eu fiz um teste, eu tenho 38 e meu corpo já tem 42. Bom, ainda tá uma diferença pequena, é melhor eu correr, porque senão... Porra, mano, 42? Ainda tá bom, mas podia estar andando equilibrado. E além de tudo isso, a gente tá falando de coisas naturais, mas o espiritual ele também é influenciado pelo nosso natural. Se você não está bem, quando você está doente, você não ora, você não lê a Bíblia, você não quer fazer um exercício, você só quer ficar quietinho. A gente vai negligenciando a nossa vida espiritual por conta do nosso natural. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 6, verso 31, o seguinte: Jesus lhes disse: vamos sozinhos até algum lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Jesus estava falando com seus discípulos. Jesus também respeitava os limites. Se você for ver, Jesus falou assim, a gente não está conseguindo nem comer, vamos se afastar, vamos para um lugar sozinho, onde a gente possa descansar um pouco. O descanso ele é necessário. Por muitas vezes, eu me senti culpado de não fazer nada, porque parece que você está desperdiçando um tempo precioso. A gente acha que a gente parar e não fazer nada é improdutivo. E pelo contrário, quando nós estamos descansando, nós vamos fazer tudo com mais excelência. Porque você está mais carregado. Carros elétricos hoje, ele tem uma autonomia de 300 quilômetros com uma carga. Se você só anda, não recarrega, tem autonomia para 100 km, você precisa rodar 200, como que você faz? Não vai dar. Se você carrega só meia horinha, ele não vai carregar tudo. A gente precisa aprender a descansar. Se você for ver, na criação do mundo, Deus ele criou o mundo em 7 dias. Em 6 ele produziu, no 7º ele fez o quê? Descansou.
O descanso, ele também vem de Deus. Ele também é necessário. E a gente não aprende a fazer isso, porque em qualquer oportunidade a gente vai e arruma uma coisa para fazer. Outro dia, vou aproveitar, mas se ela tivesse aí também. Cara, eu falou descansar, me esquece, eu vegeto. Ontem mesmo, eu cheguei de viagem, eu viajei de madrugada, eu saí de Recife, eram 3 horas da manhã, acho. 3 horas. Cheguei aqui em São Paulo, 6h40 da manhã. Até chegar em casa já era 8 horas da manhã. Cheguei, a Nívia estava acordada, a gente ficou um pouco junto, e aí falou, vamos tomar café numa padaria, vamos fazer alguma coisa? Falei, não vou sair daqui não. Aí ficamos, descansamos, eu dormi, porque eu não tinha dormido, né? Eu dormi até meio-dia e meio. Ela levantou meio-dia, aí fez o almoço, a gente ficou em casa, eu precisava ir no shopping, aí trocar umas roupas, que ela me deu uma blusa do Dia dos Namorados, e aí eu precisava trocar, e aí... tão bom em casa. Vamos não. Vamos outro dia. Amanhã à noite. Por quê? Eu tô descansando, me esquece. Aí eu tenho preguiça até de busto de levantar para pegar água. Não, eu tô descansando. A minha esposa, o descansar dela é fazer faxina no armário. E mulher geralmente é assim, né? Ela joga tudo para fora. Ela passa um pano e fala assim, nossa, vai dar mau trabalho para arrumar. Fala, aí você começou, agora você vai ter que ir até o final. Quem que mandou você começar? Era para descansar. Aí passa o dia inteiro, aí depois tá moída. A gente precisa aprender a descansar. Claro que se a gente mantém as coisas organizadas, é o que eu estou falando, constância. Se todos os dias você evolui em alguma coisa, sempre vai estar tudo muito pré-organizado. O problema é que a gente quer resolver tudo num único dia. E talvez é o único dia que você tinha para não resolver tudo. A gente precisa aprender a lidar com o tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. Nós precisamos aprender a equilibrar melhor o tempo. E eu coloquei aqui, falando do corpo, para a gente pensar algo. Você tem cuidado do seu corpo como um templo ou como um depósito? Porque quando nós falamos de templo, imagine esse lugar. Você organiza ele, nós estamos organizando para que cada vez ele seja mais acolhedor, mais confortável, mais agradável de se estar, mais bonito esteticamente, mas você tem cuidado dele como um templo ou você tem cuidado do teu corpo como um depósito? Para que serve um depósito? Para ir socando coisa. No começo você guarda, depois vai chegando um momento que você só soca as coisas. É igual o quartinho da bagunça, que você tem medo de entrar. É o lugar inacessível. É igual o armário quando você fala assim, não, vou jogar aqui, depois eu arrumo. Como tem sido? Qualquer coisa serve, você só vai empurrando, a gente só vai levando, ou a gente tem cuidado de fato daquilo que o Senhor nos deu? Uma outra coisa que nos consome muito é a nossa mente. Hoje nós vivemos uma guerra mental diária e é uma das maiores gerações com crises de problemas mentais, não de deficiências, mas emocionais. Romanos 12:2 diz assim, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês. Hoje, a gente vive uma das gerações mais tecnológicas
né, em questão de acessibilidade que se tem. A gente, um pouco mais antigo, veio da TV saindo do tubo para o LED, celular começando a existir, saiu do fax para e-mail, saiu dos SMS, do bip, lembra? Nossa, que você tinha que ligar. Tinha uma mulher que sabia da vida de todo mundo, que era que recebia ligação, e você tinha que falar para ela: ô pai, traz uma pizza. Aí a mulher falava assim: você quer do quê? Eu já estou ligando para a pizzaria? A gente vem de uma época onde muitas coisas mudaram. A gente é da época que a gente tinha que esperar dar meia-noite para pagar um pulso só, porque era caro pra caramba a internet. E os pais mandavam a gente dormir, a gente muito obediente esperava dar meia-noite, escondido ligar, e ficava aquele negócio de madrugada, só via o xingo vindo lá de cima dos quartos. O que você está fazendo, moleque? Hoje, tudo está na palma da nossa mão. Hoje, relógio paga as coisas. Eu sempre falei para a Nívia o seguinte: não confia muito na tecnologia, um dia a gente pode ficar na mão, então sempre tenha dinheiro na sua carteira, certo? Certo. O suficiente para você pagar um almoço para 2 pessoas ou o combustível do carro. São as coisas mais pesadas. Combustível do carro ou um almoço que você tem que pagar. Acabou a luz, estragou a maquininha, você precisa pagar. Acabou a bateria do teu celular, tem que ter o dinheiro. Hoje as coisas têm tanta tecnologia que eu tenho dinheiro na minha carteira. Me pergunta onde está a minha carteira. O que adianta eu ter dinheiro lá? Eu não sei. Para falar a verdade, se Deus quiser, está na minha mochila que está em casa, que veio da viagem. Eu não sei mais onde está. Por quê? Meu relógio paga, hoje não estou com o relógio, mas o celular paga. Tudo paga, tudo é fácil, tudo é acessível. E aí o problema é que a gente vai vendo uma vida perfeita, a vida dos outros, aí a gente vai criando comparações, isso vão gerando para nós ansiedade, porque a vida de todo mundo é melhor que a nossa. Todo mundo está melhor que nós. Todo mundo vive uma vida muito mais fácil do que a nossa. A gente estava assistindo uma série ontem da Netflix, que fala sobre construir uma banda, enfim, musical. E um dos jurados, famoso, cara, bonito, saudável, simpático, rico, se suicidou. E você olha as postagens e fala: meu, o cara é rico, legal pra caramba, tá no meio de famoso, tem tudo que quer, olha que bacana. E o cara se suicidou. Vazio. Às vezes a gente olha as pessoas e começa a gerar uma expectativa, uma frustração, um desejo por algo que às vezes nem é real. Pessoas que desaprenderam a ouvir não. Se você é pai e mãe aqui, eu quero te desafiar a voltar a ser raiz. Seu filho tem que ouvir não. Se ele não ouvir de você e não for educado por você, ele vai apanhar na rua. E apanhar não estou falando de fisicamente. Mas ele vai ouvir não. E às vezes o não que a gente ouve na vida não é tão confortável quanto de um pai ou de uma mãe que vai ensinar o porquê do não. A gente está criando uma geração muito fraca. A gente hoje é uma das gerações que mais se alimenta de notícia ruim. Eu lembro da minha avó, quando minha avó era viva. Vocês não fazem isso não, né, as senhorinhas da igreja, pelo amor de Deus. Mano. Liga no, nem sei se ainda tem, da Atena, bota lá nos... Nossa, você entorta a TV assim, respinga o sangue assim, ó. Minha avó, toda vez que eu chegava do trabalho, filho, pelo amor de Deus, não sai mais na rua, você não sabe o perigo que é, por favor, não sai, pelo amor de Deus, não sai.
Se você sair, vão te matar na rua. Fala, meu Deus, mas eu acabei de voltar do trabalho, eu preciso trabalhar. Não, mas pelo amor de Deus, você não sabe, eu fico preocupado. Então para de assistir essas porcarias, pô. A gente sabe que o mundo tá violento, a gente não pode ficar também... Eu ensino várias coisas para Nívia. Parou no farol, olha para os lados. Você tem que não achar também que tá tudo normal. Mas o que você está se alimentando? O que isso está produzindo em você? O que isso está gerando em você? Outra coisa que a gente se alimenta muito hoje é redes sociais. O que eu fiz? Eu tirei as minhas redes sociais da minha área principal da tela, deixei de canto, tirei todas as notificações e eu só olho depois que eu cumpri alguns pré-requisitos estipulados por mim dentro da minha rotina. Se eu não fiz isso, eu não olho mais. O que acontecia? Estava com dificuldade para dormir. Aí eu ia lá e falava, o que eu vou fazer? Aí eu pegava, 11h30, meia-noite, pegava o celular, ficava aí dá risada. Aí, porque o bom da internet é olhar essas besteiras. Aí você fica dando risada, compartilha 700 mil coisas, geralmente com o marido, com a esposa, vai mandando, porque já tá babando do lado, a Nívia já tava dormindo, e 3 horas da manhã. Aí no dia seguinte, o que você faz? Acorda às 5 para trabalhar. Um dia, 2, 3, e aí você só vai se desgastando. Quantas horas a gente passa olhando a tela do celular? Você já viu isso? Teu celular, ele avisa. Se você for lá, tempo de tela, tempo de aplicativo. Como a gente está gastando tempo. Aí você olha e fala assim, nossa, eu queria orar, eu queria ler a Bíblia, mas agora eu estou tão cansado. Não tenho tempo. Mas para ficar 5 horas numa rede social, você tem. E meia hora para ler a Bíblia e meia hora para orar, você não tem. A gente só está se alimentando da coisa errada. O tempo de alimentação é o mesmo. Você não tem que ter 25 horas no dia para isso acontecer. Você precisa ter as mesmas 24. A forma é como você faz com as 24. Quantas vezes eu ia pegar o celular e falava assim, cara, o tempo que eu poderia estar no celular, eu podia estar orando. Eu ia para a sala, botava um louvor lá e falava, vixe, mano, daqui a pouco vai vir até os vizinhos reclamar, porque minha esposa, com certeza. E Deus fala, e você volta e dorme e acorda renovado, por mais que seja ainda 3 horas da manhã. Ao invés de pegar o celular que te desperta, por que você não lê um livro? Sabe, a gente é o mesmo tempo, é o mesmo esforço, a gente só está gastando com as coisas erradas. Comparações, ansiedades, conteúdos tóxicos, tudo isso vai consumindo a nossa mente sem que a gente perceba. Ao invés de investir na leitura da palavra, em conhecimento, sabedoria, reflexão, esses dias, o que eu estava vendo? Eu busco aprender uma coisa nova todos os dias. Criei como rotina. Esses dias eu estava vendo um menino de 14 anos do Nordeste que desenvolveu e ganhou até prêmios e foi para fora do Brasil porque ele começou a ver a falta de água e ele desenvolveu uma bomba que é por energia eólica que faz brotar água e não faltar água, e ele fez tudo isso com produtos acessíveis, cano PVC, e ele estava ensinando a fazer. A Nívia ontem me parou, eu estava vendo sobre o que era, eu não lembro, é tanta coisa que eu estou aprendendo, mas eu estava vendo uma coisa aleatória. A gente, ao invés de buscar aprender, esses dias a gente está assistindo muito Manual do Mundo, vendo as coisas, aprendendo as coisas, a gente gasta. Não estou falando que a gente não tem os momentos onde a gente só precisa desopilar e dar risada. Mas o problema é que é só isso que a gente faz. A gente só fica babando de frente ao celular. A gente já não faz mais nada, a gente não produz mais nada. Às vezes esses negócios de coaching me irrita demais. Mas tem hora que os caras são muito inteligentes. Eles falam assim, a nossa geração é a geração que poderia estar mais enriquecendo com IA e a que mais está fazendo bobagem. A gente usa IA para montar figurinha.
Ô, coloca eu em tal lugar, abraçado com fulano. Ah, bota eu em tal. E tem gente fazendo aplicativo de finança para melhorar suas finanças. Tem gente fazendo aplicativo para controlar sua rotina. Está fazendo isso, está pedindo ajuda para isso, está desenvolvendo isso. É o mesmo aplicativo. Eu usei IA para fazer figurinha de todo mundo do vôlei que a gente joga. Fiquei 2 dias fazendo um monte. Nossa, que legal! 2 dias eu perdi fazendo figurinha do time do vôlei. Eu já tinha desenvolvido outras coisas, mas você entende? É as mesmas coisas de maneira diferente. E os sinais de que a gente está enfraquecidos mentalmente os pensamentos destrutivos, sempre os outros são melhores que você, nunca nada que você faz é bom, nunca nada que você faz é suficiente, nunca que você faz é certo. Aí você tem pessoas que não falam em público, tem medo de se expor, tem medo de avançar na vida, falta de direção, é extremamente vulnerável. Você já viu as pessoas que uma hora fala, vou fazer isso, dá 2 minutos ela já, não, vou fazer aquilo aqui. Aí se alguém fala, não, mas você não devia fazer, ela vai para a terceira opção, porque qualquer vento leva. Não tem uma raiz, não tem uma profundidade, não sabe para onde vai. Se você não der nome às tuas coisas, você não vai conseguir mensurar e você não vai conseguir alcançar porque não tem nome. A gente precisa começar a dar direções, a saber para onde a gente quer ir. A gente precisa saber aquilo que a gente precisa fazer e ter isso de forma cada vez mais clara dentro da nossa vida, dentro do nosso dia, dentro da nossa rotina, porque senão qualquer coisa consome. Medos exagerados, decisões precipitadas. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, acima de todas as coisas guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. E no pensamento hebraico, o coração ele representa mente, emoções, vontade. Então a gente precisa pensar o seguinte, o que tem consumido a nossa mente? Você tem sido muito consumido pelo que Deus está dizendo para você, se você está ouvindo alguma coisa do Senhor, ou simplesmente você está sendo consumido pelas rotinas, pelos achismos das pessoas, pelas opiniões das pessoas, pelos seus medos, pelos seus traumas, pelas suas dificuldades, pelas suas limitações. Às vezes a gente acostuma a viver com ansiedade. Às vezes a gente acostuma a viver com medo. Às vezes a gente acostuma a viver a vida que a gente tem, sem muita perspectiva, sem muito desenvolvimento. Simplesmente a gente só vai. E o propósito pelo qual Deus nos criou também só vai. Vai para algum lugar e nós não sabemos para onde. O terceiro ponto é o espírito. O espírito ele não sobrevive só de lembranças. O grande problema é, e isso eu, por muitos anos, eu me peguei nesse pensamento. Deus ele já falou com você? Deus já fez alguma coisa na sua vida? Deus ele está falando com você nesses dias? Ele está fazendo algo na sua vida? Porque o grande problema é que a gente às vezes vive de passado, a gente vive de museu, a gente se pega a uma experiência que a gente teve há 20 anos atrás. Porque a gente não teve mais nenhuma experiência em 20 anos. Porque faz 20 anos que a gente não ouve, que a gente não experimenta, que a gente não sente. E a gente acostuma a viver de passado. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, você não é museu.
Você não é museu. Para de viver de passado e comece a experimentar um presente diferente. Todo relacionamento ele precisa de manutenção. Como num relacionamento entre marido e mulher, namorado, noivo, enfim, se você tem um relacionamento entre pais e filhos, se você não investe nele, ele se desgasta, ele se esfria. Todo relacionamento ele precisa de manutenção. Mateus 4,4 diz assim: Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, nós precisamos, para se manter saudáveis, alimentar o nosso espírito. Não só a nossa mente, não só o nosso corpo, mas o nosso espírito. E como nós fazemos isso? Buscando aquilo que vem da parte do Senhor. O problema é que muitas vezes nós enfraquecemos os nossos espíritos com orações superficiais. Você já se pegou, principalmente à noite. Você fica até o último momento assistindo TV. Quando você já não aguenta mais, você vai dormir. Aí quando você deita, vem aquele peso na consciência e fala assim, nossa, não orei. Aí você começa a orar, você já nem sabe mais o que você está fazendo. No meio da oração, você acorda e fala, não, o senhor entende, né, que eu estava muito cansado, senhor, não sei o que lá. Não sei o que lá. Já aconteceu? Comigo já. Aquelas orações que você nem sabe mais o que você está orando. Você só lançou alguma palavra. Você só falou. Então, orações superficiais, falta da leitura, ausência da comunhão, de estar com pessoas. Não é só a comunhão com Deus. Porque essa, se você não ora e se você não lê a Bíblia, você já não tem. Mas é a comunhão com pessoas que vão te fazer também estar se alimentando de coisas boas. Se você está em depressão e só anda com pessoas depressivas, você vai melhorar da depressão? A tendência é você se afundar mais. Se você está com ausência de alguma coisa, mas está conectado com pessoas que estão te levando para suprir essa ausência, a chance de você supri-la é muito maior. E uma coisa que a gente não valoriza, mas a falta de serviço ao reino também enfraquece o nosso espírito. Porque te tira do movimento. E aí você para de caminhar. Então, o trabalho para o reino também é fundamental para que a gente alimente o nosso espírito. Porque nós estamos produzindo para o Senhor. Não existe crescimento espiritual por osmose. Ah, o pastor faz muita coisa, então se eu ficar perto dele, vai que passa, né? Vai que o anjo passa derramando assim e respinga em mim. Não tem crescimento espiritual por osmose. Quem não se alimenta do espírito acaba se alimentando apenas da carne, porque é a única coisa que você tem. E aí você vai se alimentar de muitas coisas que talvez você não devesse. Qual que é o perigo do desequilíbrio? Primeiro, alguns cuidam só do corpo, ficam fortes por fora, mas vazios por dentro. Você já viu aquelas pessoas, e não quero criar um estereótipo, tá? Mas você já viu aquelas pessoas que têm um corpo, você olha assim e você fala, mano, rapaz, caprichou. Você olha pro rosto, você fala, meu Deus do céu, que incrível, parece um anjo. Abriu a boca, você fala, misericórdia. Fecha e fica mudo que tá bom. Pessoas que são extremamente fortes, investem por fora, mas por dentro são extremamente vazias. Outras pessoas se preocupam somente com o cuidado da mente, acumulam muitos conhecimentos, mas perdem relacionamento com Deus. Porque elas estão tão preocupadas somente em absorver que elas esquecem de praticar. Quem já assistiu aquele livro de Eli é muito bom, porque tem uma hora que ele fala que ele gastou tanto tempo se preocupando com o que as escrituras diziam que ele esqueceu de viver aquilo que elas falavam.
E a mesma coisa. Quantas vezes a gente só está acumulando conhecimento, mas se você não se conecta com alguém para poder ensinar, o que adianta tanto conhecimento? Vai morrer cabeçudo? Só vai adquirir conhecimento que não serve para nada, porque nem repassar você passa. A gente precisa começar a cuidar de pessoas, a gente precisa começar a se conectar com pessoas. E quando eu digo cuidar, não estou falando que questão de obrigação, mas começa a se relacionar com pessoas, começa a conversar com pessoas, começa a dividir um pouco do que você tem. O problema é que a gente só vai acumulando para nós, e eu quero confessar algo que eu faço parte disso, mas me entristece muito. A gente, como cristão, a gente está vivendo, pelo menos pelo que eu noto, tá? Isso é um sentimento do meu coração, tá? A gente está vivendo uma fase das mais egoístas que a gente tem, porque a gente não se relaciona com pessoas. A maioria das pessoas que a gente se relaciona são cristãos. Quando não são, a gente também nem fala de Deus. Então a gente não sabe nem mais se conectar com pessoas. A gente está tão egoísta que a gente acostumou. Nosso PG vira um clube, nosso culto é sempre as mesmas pessoas. Tudo muito normal. Porque o propósito ele está se perdendo. Eu não estou falando só para nós, mas estou falando para nós. Os propósitos eles estão se perdendo. A gente está aqui preocupado e eu vou te dizer uma coisa: você nunca vai ser perfeito, como eu nunca vou ser perfeito. Então, se a gente não começar, você vai morrer sem fazer nada. E sabe qual que é o problema disso? A gente está sempre esperando o nosso momento e está esquecendo que talvez as pessoas que estão aí fora não tenham esse tempo para esperar. Quantas pessoas estão morrendo ou estão sofrendo lá fora porque a gente está esperando o nosso tempo de satisfação? Vocês acham mesmo que eu acordo todos os dias pensando que eu sou a melhor opção para essa igreja? Vocês acham mesmo que eu me acho um bom pastor? Vocês acham mesmo que eu me acho a pessoa mais qualificada para estar aqui? Para liderar o meu PG? O meu PG não tem uma pessoa que não seja capaz de ser um líder hoje. Talvez muito melhor do que eu. Mas eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E aquilo que Ele está me dizendo para melhorar, eu vou tentando melhorar a cada dia. Mas se fosse para escolher, se o convite viesse hoje, eu dizia não. Porque eu não me acho preparado. E esse é o grande problema. Quando a gente vai estar preparado? Quando a gente vai ser o suficiente? Suficiente para quem? Porque se o convite vem de Deus, ele já tem o que precisa. O problema é que a gente está esperando ser o suficiente para nós. O que é suficiente para nós nunca está bom. Eu te garanto, hoje, se eu falar assim, eu vou depositar 1 milhão para alguém aqui, levanta a mão, quem quer 1 milhão? Todo mundo quer 1 milhão? Vou depositar na tua conta, 1 milhão é suficiente? Hoje 1 milhão é suficiente para você? Vou depositar 1 milhão na sua conta. Daqui 1 ano você vai me dizer que você precisa de mais. Certeza. Certeza. Nunca é o suficiente. A gente nunca está no momento certo. Alguns cuidam só do corpo, outros cuidam só da mente, e alguns cuidam apenas do espírito. E aí só focam em criar um relacionamento com o Senhor, de oração, de leitura da palavra. Isso é muito bom, mas acabam deixando o corpo de lado. E qual é o problema de deixar o corpo para o lado? Eu vou até antecipar aqui. Existe um homem, morreu, Robert, acho que é. Como que se fala? É Robert Murray? Murray, aí. Ó.
Tá vendo? Estou falando, tem gente mais qualificada. Robert Murray, ele disse o seguinte, um homem de Deus, segundo os relatos históricos, pouco antes de morrer aos 29 anos, devido a um intenso desgaste físico causado pelo ritmo do ministério, ele teria dito: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Eu matei o cavalo e agora não posso mais entregar a mensagem. O cavalo era uma metáfora para o próprio corpo e a mensagem era o chamado que Deus lhe havia confiado. Qual que é o grande problema do desequilíbrio, principalmente quando nós temos um relacionamento com Deus? A gente está tão preocupado só no que Deus está entregando que a gente esquece que se a gente não cuidar do meio de transporte, o que adianta o que Ele te entregou? Se a tua saúde está debilitada e você não consegue avançar com aquilo que Ele te chamou para fazer ou te entregar, o que adiantou ter meditado tanto na mensagem se ela não foi enviada? O que adianta você escrever uma carta de amor para a pessoa mais importante da sua vida e nunca postar ou nunca entregar? O que adianta? Qual que é o sentido de Deus nos confiar algo? De Deus ter nos criado com um propósito, se esse propósito não for cumprido? Só que a gente vive uma vida como se tudo fosse normal. Se eu não fizer, outro faz. Nós somos em 4 pastores aqui. Se eu não pregar, outro prega. Só que o grande problema é o seguinte: Deus criou cada ser humano de forma individual. Talvez ele tenha a mesma mensagem entregue para outra pessoa, que talvez esteja cumprindo o papel dela do outro lado do mundo. E quem precisava ouvir aqui por você não vai ouvir. Quem precisava ser impactado por você não foi. Nós não somos seres substituíveis dentro de um propósito. O reino de Deus nunca vai parar. Só que nós aprendemos a levar a nossa vida como: se eu não fizer, outro faz. Existem coisas que só você poderia fazer da forma com que você faz. E o problema é que a gente parou de se preocupar com o meio. A gente quer o início e a gente quer o fim, mas a gente não está preocupado com o meio. A mensagem só pode ser levada se você estiver cuidando do transporte. Deus, ele deseja um desenvolvimento integral, completo. Deus não quer só metades, pedaços, mesmo porque ele nunca foi só um pedaço para nós. Ele sempre foi tudo, ele sempre foi inteiro, ele se entregou por inteiro, não foi só um pedaço. Terceiro livro de João, capítulo 1, verso 2, diz assim: Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Ou seja, se você abrir aí o terceiro livro de João, capítulo 1, é isso? Capítulo 1, verso 2, você vai ver que é tão importante nós estarmos bem mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Amado, espero que você esteja bem mentalmente e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Ou seja, é o equilíbrio. As 3 partes de quem você é. O que nós precisamos entender é que o nosso corpo pertence a Deus, a nossa mente pertence a Deus e o nosso espírito pertence a Deus. Nós só somos mordomos. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? E tudo aquilo que nós não administramos bem, eventualmente nós perdemos. Não é assim? Tudo que você administra mal, você perde. Então, para você não perder aquilo que Deus te confiou, cuide. E eu queria deixar um desafio para essa semana. Escolha uma atitude prática
para você mudar em cada área dessas. Eu dei alguns exemplos. No corpo, decida caminhar 20 minutos por dia, melhorar a sua alimentação, dormir cedo. Crie alguma rotina que te faça melhorar o seu corpo. Faça um exercício, faça alguma coisa, mas crie um novo hábito. Não faça planos para 10, começa por 1. Quando isso se tornar uma realidade, você muda para o próximo. Para sua mente, leia o capítulo de um livro durante a semana, durante o dia. Reduz o tempo nas redes sociais. Já é uma prática muito boa para sua mente. Quer um exercício bom para a mente que vai te trazer vida? Memoriza um versículo por dia. Ou 2 por semana. Para dar tempo de você meditar nele nos outros dias. Mas leia um versículo e medite nele e decore ele. Vai trabalhando, vai se alimentando, vai gastando o seu tempo. Quando você for pensar em algo, pensa no versículo, no que aquilo pode produzir. Ontem a gente estava vendo chama Monte Sua Banda, ou Montando uma Banda, alguma coisa assim na Netflix. E a banda que mais se desenvolveu foi a que pegava a letra da música e colocava para a vida deles. O que isso quer dizer para a minha vida? E aí eles usavam toda a emoção daquilo para levar para a apresentação do show. É a mesma coisa. A gente lê a Bíblia como se fosse só um livro, mas pega aquele versículo e fala assim, o que isso pode ser levado para a minha vida? Como que isso se agrega à minha vida? Se aquilo não é por algo que eu estou passando, para quem que pode servir isso? Para quem que eu posso passar? E começa a trabalhar, começa a se movimentar, começa a se envolver no reino. E para o Espírito, orar 15 minutos por dia. Parece pouco, mas é muito. Para quem já tem o hábito é muito pouco, mas para quem não tem 15 minutos é muito. Aprende a orar. Ora por você, ora pela tua família, ora pelos teus vizinhos, ora pelo teu chefe, ora por qualquer coisa, mas ora. Vai preenchendo o tempo, mas seja intencional. Não sai só aleatoriamente, mas vai construindo. Lê a Bíblia. Um exercício bom, pega um louvor todo dia. Pode ser todo dia um louvor diferente, tá? Mas pega e canta um louvor para Deus. Vai alimentando teu espírito. Fala, hoje eu vou colocar esse louvor, eu vou adorar a Deus com ele. Se você sentir no coração, bota outro. Daqui a pouco você já está orando, mas faz pelo menos um louvor por dia. Põe um louvor indo trabalhar, põe um louvor na tua casa, põe um louvor no teu carro, mas se alimenta de coisas. A gente sai, outro dia, eu estava no Nordeste, São João. Eu passei por quase todo o estado da Bahia, fui para 4 estados no Nordeste, fui para o Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e Pernambuco. Se eu for ouvir, tá, uma rapariga é bom, 2 raparigas, eu falei, mas rapaz, que bagulho é esse, velho? E é o dia inteiro, ter rapariga é bom demais. Eu falei, vixe, meu Deus do céu. É só bagaceira as músicas hoje. E é chiclete, fica na cabeça, ó, não esqueci. Você entende? A gente está sendo bombardeado por coisas que produzem o que na gente? Aí, com todo respeito a minha digníssima, agora eu passo o dia pensando na rapariga. Nem sei quem que é essa rapariga, cara. Você entendeu a dificuldade que a gente tem? A gente brinca, mas é sério. A gente está sendo embutido de várias formas, levando coisas que talvez não sejam do nosso princípio e para o nosso crescimento, que não façam parte da nossa rotina, da nossa realidade. Então eu vou colocar um louvor para que isso preencha a minha mente, para quando eu lembrar de algo, eu lembrar do Senhor. Não podemos oferecer a Deus uma vida bem administrada espiritualmente enquanto não cuidarmos do nosso corpo, do corpo que Ele criou e da mente que Ele deseja transformar. E aí, só para finalizar, eu queria falar mais uma coisa. Salmos 24, verso 1 diz assim: a terra e tudo o que há nela
são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. A gente está falando muito do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, mas a gente esquece o seguinte, que tudo aquilo que Deus criou pertence a Ele. E o que eu falei é que, como pais, a gente precisa preparar melhor os nossos filhos, mas como seres humanos nós também temos um dever. Se você for olhar Gênesis capítulo 2, verso 15, estava falando que Deus criou tudo, criou ali tudo bonitinho, deixou o mundo feitinho, e aí diz o seguinte, ó, que Deus criou o homem e antes desse versículo diz que Deus ainda não havia feito as árvores crescerem, tudo se formar, porque ele não tinha quem cuidasse. E aí a gente vê em Gênesis 2,15, diz o seguinte, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Ou seja, nosso papel, independente de qualquer coisa, o nosso papel é cuidar de tudo aquilo que Deus criou, de mim e daquilo que me cerca. A gente é tão egoísta que a gente olha um papel no chão, a gente não pega, exceto o japonês. O japonês é outra cultura, outro nível. Porque os caras até no estádio eles saem limpando e deixam tudo organizado para não precisar nem de limpeza depois. A gente não sabe tirar um papel do chão, a gente não sabe mais cuidar de uma planta, a gente não sabe mais cuidar das coisas que nos cercam, a gente não contempla mais a beleza do Senhor com o céu, a gente reclama se está calor, reclama se está frio, reclama se está nublado, reclama se está chovendo, a gente não está mais contente com nada, a gente não consegue contemplar a beleza daquilo que o Senhor nos proporcionou e também cuidar para que isso se mantenha. Vocês acham que... Vou dar um exemplo. Se eu tenho agora uma mansão, uns 10 carros de luxo, aí eu falo assim para você, ó, eu vou viajar, tá aqui a chave da minha casa, dos meus carros, cuida aí, quando eu voltar eu pego. Oh, da hora, né? Podia cair na minha mão isso aí, né? Imagina morar numa mansão um mêsinho, 10 carros de luxo, cartão de crédito para passar ali, né? Para pagar os combustíveis, porque deve ser caro. Quando eu voltasse, o que eu ia perguntar para você? Se divertiu? Gostou? Curtiu? Ou ia falar, e aí, tá tudo certo? Cuidou direitinho? Tudo bem com a casa? Tudo bem com os carros? Qual que seria a minha pergunta? Se estava tudo bem com aquilo que eu confiei a você. Eu nem ia perguntar se você curtiu ficar um mês na minha casa. Primeira coisa que quando eu voltasse para perguntar era, e aí, tudo certinho com a casa, com os carros? Deu tudo certo? Tá tudo bem? Quando o Senhor voltar, como vai estar tudo aquilo que Ele confiou a nós? A casa que Ele te deu, a família que Ele te deu, você, sua mente, seu espírito, seu corpo, seus filhos, as plantinhas. A gente não sabe mais cuidar daquilo que o Senhor confiou a nós. Será que nós temos sido bons mordomos? Nós estamos cuidando da igreja aqui para tentar melhorar a nossa fachada, deixar bonita, estava bem ruim. Estamos tentando ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que o Senhor nos confiou, daquilo que não pertence a nós. Mordomo não é dono de nada, mas ele cuida de tudo. De tudo aquilo que foi lhe confiado. O que o Senhor tem confiado a você, será que nós temos cuidado? Essa é a palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Já tem falado ao meu coração, mas que tenha caído nos nossos corações, da maneira que Ele deseja, na medida que Ele deseja, falando o que precisa ser falado com cada um de nós.
O intuito dessa palavra é que você tenha uma mente sadia, um corpo sadio, um espírito sadio e cuide daquilo que Deus confiou a você, que está no seu redor e aos seus cuidados. Amém?